E aí você sai do programa e como é que tá a sua vida? Cara, depois do programa, a assim. minha vida... Então, foi muito doido, porque eu ainda morava em Brasília. E Você não tinha vindo morar pra cá? Não, ainda não tinha me mudado para cá. Tá, então, você já tinha vinha... mudado quando você estava no programa? Não, eu vinha, fazia, né, eu participava das etapas, voltava para Brasília. Vinha, participava e voltava para Brasília. Foi muito doido, porque quando eu participei, tinham alguns artistas lá, alguns candidatos que já tinham uma carreira, né, que já tinham, né, alguns já cantavam na noite, alguns já tinham, né, já faziam show, já tinha banda, já tinham, né, enfim, empresários, produtores. Então, gente que já vai muito... tem gente que vai muito preparado, né? Assim, acho que o Zac deve ter comentado isso com você, porque, assim, realmente tem muitos artistas que vão muito bem preparados já, muito bem amparados, né? Realmente para aproveitar o máximo que conseguir daquilo ali. Eu não. Você foi você. Eu fui com a cara... com a cara e com a coragem. E cantando só em casamento, às vezes. Assim, e eu não... Mas eu sempre sonhei muito alto, sabe? Eu sempre acreditei que eu poderia chegar muito longe, mas eu só não sabia como. Porque eu venho de Belfor Roxo, né? Eu sou nascida e criada na Baixada Fluminense, em Belfor Roxo. Então, a minha realidade não me permitia sonhar alto, né? Eu nunca tive a oportunidade... A minha realidade nunca me permitiu que eu sonhasse alto, a ponto de achar que eu poderia um dia ser uma grande artista, ou ser reconhecida, ou ter minha música tocando numa rádio, ou ter, sabe, fazer um show, um grande espetáculo e estar nos palcos. É a sua realidade. A minha realidade não me permitia, não me deixava acreditar que eu poderia, né? Mas eu sempre... Então, mas eu sempre acreditei que Deus poderia me levar, sabe? Em grandes lugares. E quando eu participei do The Voice, quando eu saí do The Voice, eu não tinha nada. Assim, na verdade, no meio lá daquelas coisas todas, né, eu sempre via assim, nos corredores os meus colegas candidatos falando porque o meu empresário, porque o meu produtor, porque o meu escritório. E aí eu olhava para aquilo e eu falava, meu Deus, eu tô sozinha. Nada. Perguntava para mim, e você tem? Não. Você tem? Não. Eu não tinha nada, eu não tinha nada. Eu não tinha, eu só tinha realmente uma promessa de Deus e a minha voz e só. Eu não tinha ninguém por trás, eu não tinha ninguém que trabalhasse comigo, eu não tinha ninguém para falar por mim, não tinha nada. E quando eu saí do programa, né, foi muito doido assim também, assim, por trás da minha trajetória tem muitas coisas assim, sabe? Tem muitas palavras realmente que eu recebi da parte de Deus mesmo, assim, sabe? E que foram se cumprindo, se concretizando como num quebra-cabeça, né? Que às vezes você ouve alguém te falar alguma coisa, né? Solto, assim, né? Você não entende. E eu não entendia, sabe? Assim, falava, você vai chegar e eu falava, como que eu vou, sabe? Assim, a minha realidade nunca... Aqui, você não tá entendendo? E aí, quando eu saí do programa, a minha na verdade, quando eu me apresentei, acho que na terceira apresentação, era para eu cantar uma música do Dilcinho, e aí eu já estava super empolgada para cantar, que era 12 Horas do Dilcinho, e passaram a minha música para uma outra candidata. E aí eu fiquei muito chateada, falei, cara, eu estava já estava com tudo pronto. Minha. E aí, assim, poucos dias antes, eu falava, olha, vamos ter que trocar tua música, você vai cantar agora, final de tarde, que era a música do Péricles. E aí eu falei, tá. Aí eu fiquei muito chateada. Eu falei com a minha mãe, falei, caraca, eu já estava ensaiando, já tinha me mandado a base, como assim? Mudar a minha música do nada. Minha mãe, Andressa, você vai fazer o melhor que você puder com o que derem para você. E aí eu comecei a ensaiar e tudo, me apresentei, cantei final de tarde. E aí é muito doido, porque eu tinha uma amiga, né, lá, eu fiz uma grande amiga, que foi a Samara Souto. Inclusive, um beijo, Samara, uma grande amiga minha. E a Samara, né, ela tinha, enfim, um líder espiritual, um pastor que sempre orava, né, e sempre mandava uma mensagem para acalmar a gente, realmente, assim, antes das apresentações, tenso, né? Que a gente ficava muito tenso, realmente, assim. E aí ela falou, amiga,
toma aqui o contato do meu pastor também, para ele fazer uma oração por você e tal, para você já subir para o palco mais calmo. Ele está sempre fazendo isso por mim. E aí esse pastor, ele mandou para mim uma mensagem um dia antes da minha apresentação e disse para mim, isso aí ninguém sabe, tá? Isso aí é uma coisa que ninguém sabe. E ele disse para mim, pega a letra da sua música, o nome do cantor e o nome do compositor, que eu vou orar, porque Deus disse para mim que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida através dessa música. E aí eu falei, sério? E aí eu peguei, mandei para ele no WhatsApp, e aí eu cantei no dia seguinte, final de tarde, passei para a próxima fase e tudo bem. Fui para casa, peguei e fui para o aeroporto no dia seguinte para ir embora para casa, para Brasília, e eu estava em conexão em São Paulo. E aí eu, né, enfim, no dia quando você se apresenta, né, você vai ganhando muitos seguidores, as pessoas vão conhecendo o seu trabalho e tal. Então, e aí eu estava lá no celular, olhando, e aí de repente eu vi uma mensagem. E aí eu abri a mensagem, muito obrigada por você ter cantado a minha música, né? Aqui quem fala é o Edgar, que eu sou o compositor da música, final de tarde. Eu falei, poxa, obrigada, eu te agradeço e tudo mais. E ali começou, né, a relação, e ele me fez a mesma pergunta. Quem que está cuidando de você? Quem que está trabalhando com você? Quem que está cuidando da sua carreira? Eu falei, ninguém. Se tem alguém... Não tenho nada, não tenho ninguém. E ali, realmente, foi onde começou a minha relação com o Edgar, que é hoje, até hoje, desde lá, até hoje, o meu produtor, né, a pessoa que cuida de mim. E, realmente, né, o que Deus falou que ia fazer através da música, ele fez, né? Porque o Edgar é o compositor de Final de Tarde. E logo depois, lá na frente, em 2020, eu gravo meu primeiro feat com o Péricles, que é o cantor de Final de Tarde. Então, assim, tudo teve realmente uma... E foi por conta do Edgar? Foi por conta do Edgar, da minha gravadora, né? Da Deck Disc. E foi algo, assim, realmente que as pessoas que conhecem essa história entendem que foi algo... sabe? Maior. Muito de Deus, assim, foi realmente algo muito maior do que eu que moveu para que tudo isso acontecesse. E eu sou muito grata também ao Edgar, sabe? Foi o cara que me trouxe, que fez com que a maioria dos meus sonhos, né, que na época eram impossíveis, eram só um sonho, se tornassem realidade e construíssem a Andressa Ayala, a artista que eu sou hoje.